Alô? Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula. Pode ser que tenha alguém que não me conheça aqui. Meu nome é Perotti. Eu sou presbítero disponível, em disponibilidade aqui na igreja. Já sou membro aqui já tem um bom tempo, que eu morei um tempo fora, então pode ser que alguém não tenha me conhecido, né, por esse período que eu morei fora. Sou pai de 3 crianças, sendo que uma vai nascer nas próximas semanas. Letícia já está grávida de 36 semanas, então guardemos cenas dos próximos capítulos. Hoje, a gente vai passar pelas lições 2 e 3 da nossa revista de escola dominical. Se você não adquiriu ainda a sua, eu recomendo que você passe ali na sala da secretaria. Saindo aqui no pátio, no final do pátio à esquerda, você tem uma janela aberta lá, que você pode ser atendido pela equipe e pode adquirir a sua revista, tá bom? Eu queria começar essa aula com uma oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque estamos juntos aqui para estudar a sua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque ela fala direto aos nossos corações e ela é altamente aplicável no nosso contexto. Obrigado, Senhor, por tanta precisão e tanto cuidado, ó Pai, no ensino a nós e por nos mostrar, ó Pai, o caminho para sermos bem-aventurados, ó Pai, para sermos felizes. Nós estamos, ó Pai, um pouco tristes por conta dos falecimentos do seu Aderbal e do Aderbalzinho. Ó Pai, te peço que tu tenhas, ó Pai, misericórdia daquela família, que tu consoles a todos ali e que tu consoles também, ó Pai, os irmãos da nossa igreja que estão sentidos, ó Pai, com esse momento difícil, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida deles, pelo serviço que eles prestaram a nós em nosso meio e te peço, Senhor, que tu estejas conosco também. Te peço que tu nos orientes, ó Pai, ao longo dessa aula. Queremos, Senhor, que aprendamos aqui de acordo com a tua vontade. Que seja, ó Pai, que chegue aos nossos corações e às nossas mentes os ensinos, ó Pai, que forem somente de acordo com a tua palavra. Cuida da gente, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Faz tempo que eu não dou aula aqui na frente, né? Então, vamos lá. Eu queria começar... deixa eu primeiro falar sobre o nosso tema, tá? O nosso tema é sobre o caráter do cristão. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte e estão em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Quiser deixar sua Bíblia aberta já nessa passagem, eu estou com o meu celular já sintonizado nessa passagem, a gente vai discutir a maior parte do tempo em torno desses versículos. A gente vai fazer um bate-volta em algumas outras passagens, mas esse é o nosso texto base de hoje. Como vocês podem ver aqui, são 2 aulas em uma, porque a gente só tem 15 datas disponíveis para cobrir 17 lições. Então, na aula passada, o Samuel já cobriu 2 aulas, hoje eu vou cobrir 2 aulas e depois a gente vai começar a andar num ritmo normal de uma lição por aula. Combinado? Então, peço paciência de vocês aí, porque hoje talvez fique um pouco corrido, eu tentei fazer o melhor para que não ficasse tão corrido assim. Mas eu conto com a ajuda de vocês e a compreensão também, tá bom? Toda vez que eu vou estudar um tema, eu procuro situar um pouco a respeito do entendimento que nós temos hoje, né? Nós como sociedade, comunidade, nos tempos de hoje, existem alguns entendimentos dominantes a respeito de alguns aspectos, e um deles é felicidade. Vocês devem ter assistido um filme chamado A Procura da Felicidade, certo? Esse filme é baseado, esse tema, A Procura da Felicidade, está lá na Constituição Americana, como você vê no filme, de que os homens são livres para procurar a felicidade, embora não necessariamente o façam conforme os ensinamentos bíblicos. A gente vê lá aquele homem procurando uma riqueza econômica, procurando resolver a situação da sua família, mas você não vê ele buscando a Deus para resolver os seus problemas. Então, é só para vocês entenderem um pouco do que se trata de ser felicidade. Isabel, né, minha filha, ela ganhou um livro, né? E ela fez uma observação muito interessante. Sabe aquele livro, Fernão Capelo Gaivota? Esqueci o nome, William Faulkner, o autor. Aí ela estava lendo o livro, pai, esse livro tem um ensino que é contra a Bíblia. Ele fala que é para a gente seguir o nosso coração. Aí eu, boa filha, ponto positivo para você, porque é verdade, né?
E muitas vezes a gente fala, siga o seu coração para tomar a decisão. Amigão, se você seguir seu coração, você vai pular no abismo, vai cair de cabeça lá embaixo, tá? Então vamos lá entender o que é. Esse é só um spoiler já do que a gente vê aqui na aula. Lupicínio Rodrigues, né? Alguns aí quando veem essa música aí dão até uma suspirada. Ai, que música boa, né? E é interessante porque a gente não está aqui para julgar a índole do autor da música, mas estamos aqui para ver o que ele fala que, no fundo, reflete o pensamento de uma geração. E aqui ele fala na primeira estrofe da música, né? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Então, o Lupicínio Rodrigues, quando ele escreveu essa música, ele estava se referindo, né? Talvez literalmente, talvez de forma figurada, a um momento na sua vida em que ele perdeu a felicidade porque alguém foi falso com ele. Então, a felicidade desse cara está sujeita às circunstâncias da vida e à qualidade dos relacionamentos. Gonzaguinha, essa música é muito bacana. E aí você vê que ele fala, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas isso não me impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Vocês conhecem essa música. Todo mundo, 100% de vocês já ouviu essa música. E o que o Gonzaguinha está falando aqui? Se você for ler a música, a letra toda, a letra é bonita. E ele fala que o que alegra ele é a possibilidade de lutar na vida, a possibilidade de batalhar, de perseverar. E ele mantém também um alto nível, né, de esperança. Então isso é algo que também o faz feliz. Então, para ele, felicidade é isso. Vamos ver aqui outro tema que vocês... Essa música, a maioria, não vou dizer todo mundo, a maioria de vocês já ouviu. Não gosto. Tá, beleza, eu também não gosto. Mas vamos falar porque esse cara é muito popular. Foi, né? Pro dia nascer feliz, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Música do Cazuza. A gente sabe que esse cara foi um devasso, né? Assim, como compositor, assim, teve músicas muito boas, muito bem escritas, mas essa música reflete bem o caráter do cara. Essa música é o quê? Felicidade para o Cazuza, na hora que você vai ver o resto da letra, é libertinagem na madrugada. A música é sobre isso, tá? Então, felicidade para ele é isso, é devassidão, é uma vida solta na noite e que ele vai para a farra assim e esgota até a última gota de diversão que a noite pode trazer para ele. Isso para ele é felicidade, tá? Outro autor, essa música muita gente conhece. Não, por favor, não vamos sair cantando aqui porque a música não é uma aula sobre Cazuza, não é uma aula sobre Fábio Júnior, mas a gente está usando eles para situar o pensamento de uma geração, tá? Felicidade. O Fábio Júnior fala que felicidade brilha no ar. Assim, essa música eu acho que ela é muito mal escrita e essa é a única estrofe que presta, tá bom? Mas olha como ficou escrito assim, reflete bem o sentimento de muita gente. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água descobrindo que é o mar azul. O que é que ele está dizendo aqui? Felicidade é um negócio abstrato. Felicidade é algo que não é tangível e que pode estar presente tanto numa história perfeita como o conto de fadas, como numa história de CPFs comuns, assim como você e eu, no dia a dia. Mas, quando menos você vê, você está feliz. Então, é um negócio assim muito louco. Ele está falando aqui que felicidade é algo que você não tem controle. Ele reconhece isso assim com uma linguagem poética, mas ele está falando isso. Felicidade, negócio que vem, negócio que vai. Mas é isso que ele está falando, tá? É um bom escritor, né? Mas assim, é bom compositor, tanto que fez muito sucesso na sua carreira. Essa música, né? O letrista, o Fausto Nilo, que é cearense, que nem a minha família, que nem o pastor também, tá? Aí ele fala, ó. Felicidade é uma cidade pequenina, uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Aí você vai ler a letra toda. Felicidade é o que para o cara? Felicidade é estar no amor conjugal. Para ele é isso. Quando você vai observar o que o poeta está falando. Felicidade é você estar bem com a sua esposa ou com o seu marido, em qualquer lugar, não importa onde esteja.
E eu acho que esse cara tem razão. Tem razão. Assim, já teve várias situações em que eu estava com a minha esposa e a gente olhando assim, pô, a gente morava num apartamento sem mobília. O único móvel que a gente tinha na sala era um puff, aí tinha uma mesa de plástico também. E a gente dividia o puff, né? Ficava um de um lado do puff e o outro do outro lado do puff. A gente pegava no sono no puff, assistindo uma TV de tubo. Hoje em dia, não sei, provavelmente nenhum de vocês tem mais TV de tubo em casa, só aquela TV magrinha, né? Mas eu tinha assistindo uma TV de tubo, equilibrada num rack que eu tinha comprado usado, que o rack balançava, e a gente na TV de tubo, de lado, assim. O rack eu tinha comprado da zeladora do prédio que eu tinha morado antes. Então era um rack usado. E isso era pra gente, a gente estava super feliz naquela situação. Aí a gente acordava no meio da madrugada, depois de assistir um filme na TV de tubo, e a gente ia pro quarto dormindo com o colchão no chão, começando a vida conjugal. Você não tem nada em casa, né? Aquele negócio que chega em casa, alô, 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 faz eco. Você não escuta nada, mas isso é felicidade. E para esse cara, é isso. Você fica feliz numa situação dessa? Mas não é só isso. Não é isso apenas que a gente está falando de felicidade. Isso aqui é só uma introdução, tá? O que é que Jesus fala? Quando Jesus quer falar de felicidade, ele está falando de bem-aventuranças, né? O sentido da palavra bem-aventurado, na Bíblia, a gente vai explorar daqui a pouco. Mas, eu vou tossir, eu estou resfriado, Covid negativo, então deixa eu tossir, fechou? Tá? Paciência, pessoal, desculpa aí que vai fazer barulho em alguns momentos, tá? Sermão do Monte, Jesus apresenta como um caminho para a felicidade, tá? Mateus 5, 1 a 12 é o nosso texto base hoje. E aí, olha, o conceito cristão de felicidade, ele é bem diferente do conceito do mundo. E quando você lê Mateus 5, de 1 a 12, você vê que Jesus explica que a felicidade do cristão emana do seu caráter. Claro que o caráter do cristão é transformado pelo Espírito Santo. Mas essa felicidade emana das atitudes que provém do seu caráter transformado. Vamos ler Mateus 5, de 1 a 12, só para a gente ler, já passa uma régua, e aí eu posso fazer referência à vontade. Mateus 5, de 1 a 12, tá? Para economizar minha garganta. Tem voluntário para ler? Samuel, você me ajuda levando o microfone, por favor? Opa, aqui o microfone aqui. Obrigado. Espera o microfone, senão o pessoal de casa não ouve. 1 a 12, por favor. Não está funcionando isso aí? Vamos lá. Esse alcança. Espera aí. Obrigado. Branco. Alô? Sim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Muito obrigado. Samuel, o microfone aí não está funcionando? Tá. Agora tá. Obrigado. Valeu. A gente vai precisar dele pra caramba hoje, espero. Tá. Então, a felicidade do cristão emana do seu caráter, e aqui nós já vimos uma lista de virtudes que são elencadas por Jesus aqui nesse sermão. Tá? Esse é o nosso roteiro de hoje aqui. A gente vai falar sobre quem são os ouvintes do Sermão do Monte, quais são as virtudes recomendadas em Mateus 5, de 1 a 12. A gente vai repassar essas 8 virtudes. Tem uma que não vai dar tempo, mas a gente vai passar as outras 7. As bênçãos prometidas,
E a gente vai ver também que uma parte do sermão foca no relacionamento com Deus e outra parte foca no relacionamento com o próximo. Tá bom? Vamos lá. Quem são os ouvintes? Inicialmente, a palavra aqui, se vocês forem ver os versículos 1 e 2, a palavra é dirigida aos discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, ele começou falando com os discípulos. Mas ele subiu num monte. Deu bandeira, né? Como a gente fala lá na minha terra, né? Cadê o bandeira? Porque não que ele subiu num monte com os discípulos, a multidão... Olha lá! Aí a multidão foi chegando. Esse é um consenso entre os comentaristas que eu consultei, tá? Porque no final, Mateus 7, 28, se você for passar 2 páginas para frente, na Bíblia, você vai ver que Mateus fala, né, que as multidões ficaram maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Então esse público provavelmente ele acompanhou a maior parte do sermão e eles se aproximaram quando viram Jesus subindo no monte. Ou seja, muita gente tem nego que é perseguidor da Bíblia, né? Aí o cara fala, começou falando com os discípulos, acabou falando de multidão, incoerência, não é nem o texto. Não existe coesão nessa passagem. Provavelmente é um apanhado de ensinos que não é um sermão só. Mas o consenso dominante entre os estudiosos é de que é um resumo de uma mensagem só, que foi pregada em várias oportunidades, que foi pregada em mais de uma oportunidade e também foi pregada em outros lugares. Tem gente que coloca Lucas 6, e aí eu estava vendo a nossa edição da revista atualizada, aponta até esse texto de Lucas 6 como um texto paralelo, ou seja, é o texto que conta a mesma história. Eu acho que não, porque começa falando lá que é uma planície. Então a interpretação mais provável, na minha visão, eu sou o professor que estou falando, né? Assim, a visão mais provável, na minha opinião, é de que ele pregou esse sermão no monte. Em outra oportunidade, ele pregou esse sermão numa planície. Pastor não repete mensagem? Repete. Né? O pastor Wellington sabe aqui, né? Se ele for pregar num lugar e pregar no outro, dependendo do tempo, dá para você pegar uma mensagem que você tem no bolso e reaproveitar. Jesus provavelmente repetiu essa mensagem também, enquanto ele pregou para um público, pregou para outro público, mas ele repetiu um núcleo de ensinamentos que ele queria passar, e foi isso que aconteceu, na minha visão, em Lucas 6, de 17 a 49. Tá? Então, para fechar esse slide aqui, quem é o público? Começa com os discípulos, a multidão vai chegando, então ele está falando ali para uma galera, um monte de gente. Mas o foco nele o foco de Jesus é falar para cristãos, falar para pessoas que são suas seguidoras, seus seguidores. Tá? E é isso que eu estou dizendo aqui. O público-alvo são todos os cristãos, seja discípulos, seja multidão. Às vezes, quando está falando só para os discípulos, algumas pessoas tentam se esquivar e dizer, não, essa mensagem aqui é só para pessoas com um ministério de tempo integral e tal. Não, não é isso que ele está falando aqui. É para todo mundo. Você e eu. E lembrando bem, a gente não tem opção de, nessa parte eu quero do sermão, mas essa parte de ser pacificador, eu não consigo porque assim, minha vocação não é pacificar, minha vocação é ver o barraco acontecer. Então, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, não nos resta alternativa, senão nos transformarmos completamente de acordo com o ensino dessa mensagem. Não é um menu que eu pego uma parte ou outra, eu preciso pegar tudo. Tá? Aqui é a referência para a gente ler, mas a gente já leu. Tá? Vamos primeiro começar a ver aqui a lista de virtudes, né? E aí fica uma pergunta. Essas virtudes que são recomendadas são materiais ou são espirituais? Fala um de cada vez, por favor. São espirituais. A gente vê que essas virtudes são espirituais quando a gente começa a explorar os conceitos, né? Ele começa falando, poxa, bem-aventurados os pobres de espírito. Fábio, quer falar?
Quer falar? Tá só... Desculpa a pausa, tá, gente? É a técnica a gente vendo se o microfone está funcionando mesmo. Perdão. Então, pessoal, as virtudes, elas são espirituais e elas são totalmente diferentes do que a gente poderia ver se fossem virtudes materiais. Porque tem algumas... assim, aí falando do texto paralelo, né? Lucas 6, ele é mais resumido aqui na mensagem do sermão, né? Que não é sermão do monte, é sermão da planície, lá em Lucas 6. Então, quando ele fala... Lá ele não fala bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala bem-aventurados os pobres. Aí tem gente que pensa, poxa, ele está falando uma mensagem material. E aí tem algumas pessoas que pegam essa interpretação e falam ali que é uma mensagem que também fala do contexto material. Mas não é isso que a gente vê aqui. É espiritual mesmo aqui essas virtudes, pelo contexto todo que ele está falando em todo o sermão. Ele não trata de coisas materiais em nenhuma etapa, tá? Ele não está falando aqui, por exemplo, de sucesso, que é algo que a gente vê como felicidade, né? Sucesso ou fama. Quanta gente tem procurado isso hoje em dia, né? Você vê os influenciadores, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode ser famosa, né? Pode ter a sua opinião ouvida, por menos que seja capaz de elaborar, ou por menos que tenha estudado. Todo mundo tem voz hoje com essas redes sociais, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de sucesso e de fama, mas bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são limpos de coração, os pacificadores e os que são perseguidos pela causa do Evangelho. Então, vamos achar um contra-exemplo para ajudar a gente a situar melhor o que é bem-aventurança e o que não é bem-aventurança. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 10 a 11. Não precisa abrir porque está na tela, tá? A leitura fala, tudo quanto... Assim, o autor do livro fala, né? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O autor aqui, como vocês sabem, é o que é comumente aceito, é Salomão. O cara foi um rei brilhante, muito sábio, em vários aspectos de sua vida. O cara compôs mais de 1000 cânticos, né, conforme está escrito lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, fala sobre a obra de Salomão, a obra intelectual dele, né? Mais de 1000 cânticos, e ele escreveu mais de 3.000 provérbios. O cara foi rico, hein? 1.400 carros, 12.000 cavalos. Seu rendimento anual incluiu 666 talentos de ouro. E aí o cara também teve uma área da vida que o cara descambou, né? A sua paixão sexual foi satisfeita por 700 esposas e 300 concubinas. Esse cara seguiu o coração dele. Foi atrás do que ele achava que era felicidade. E não achou. Você vê a frustração dele nesses 2 versículos aí, que fiz tudo que eu quis. O cara falou. Aprontei pra caramba. E vi que tudo era vaidade. Tudo era vaidade, ele quer dizer, tudo era vão. Tudo era vazio. Palavras com o mesmo radical. Então, se você não entendia vaidade, são coisas vãs, coisas vazias, tá? Isso não é bem-aventurança. O cara foi pelo caminho oposto. Vamos explorar o conceito de bem-aventuranças, né? Não dá, assim, tem algumas traduções, né? Se você pegar a Bíblia Viva, pegar algumas outras que eu não saí pesquisando tradução, elas traduzem por felizes. Mas não é isso que a palavra quer dizer, né? No plural, sei lá, makarioi, né? No grego, né? Quer dizer,
por algumas pesquisas que eu fiz, eu não manjo muito de grego, mas quer dizer supremamente abençoado, afortunado, próspero, pessoa de sorte. Então esse é o significado do que quer dizer ser bem-aventurado. E no contexto bíblico, pessoal, as bem-aventuranças não são um cardápio, mas elas são um combo. Vocês entenderam, né? Ontem eu fui num restaurante com a minha esposa, né? Tá grávida, né? Então, graças à minha sogra, obrigado pelo Vale Night. Eu saí com a minha esposa, a última saída antes de nascer bebê, a número 3. Raquel, o nome dela vai ser, tá? Já spoiler para vocês. Aí a gente saiu, fomos para um restaurante, menu, cardápio. Ah, eu quero essa salada, eu quero essa lasanha. Escolhemos. O cardápio devia ter lá umas 300 opções, a gente escolheu 2. Aqui não é cardápio, é combo. Aqui é o número 1 do Big Mac, você passa lá número 1, então você não tem alternativa. Vai vir Coca-Cola, vai vir a batata frita e vai vir o sanduíche. Pessoal, temos que nos desenvolver em todas essas áreas. O mais importante também é nós percebermos que esse desenvolvimento, ele não depende somente do nosso próprio esforço, mas principalmente da ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo só age em quem tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E uma coisa muito importante é que como essa ação não depende exclusivamente de nós, né, a gente não pode se opor em pecado ao desenvolvimento das bem-aventuranças, né? Mas acontece que essa ação ela é mérito do Espírito Santo. Por conta disso, é algo que ninguém pode tirar de nós. João 16, 22. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vocês já viram, talvez, boa parte de vocês já viram uma sketch chamada O Ladrão da Alegria. Não sei se vocês já viram. Mas a sketch mostra crianças que estão brincando com brinquedos ou coisas que elas possuem e ficam felizes porque estão com aquilo na mão. E aí aparece um ladrão e rouba. E cada uma das crianças que é assaltada, ela fala: estou muito triste porque roubaram minha alegria. E no final da sketch aparece uma criança que entendeu que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, e o ladrão chega para roubar ela e não tem nada para levar, porque a criança continua feliz. O ladrão se frustra. E aí esse é o desfecho da sketch. É bem isso aqui, não tem ladrão que possa roubar a sua felicidade de estar em Cristo e de desenvolver essas virtudes que a gente leu aqui em Mateus 5, de 1 a 12. Tá russo, né? Não, russo não é uma palavra boa hoje em dia, né? Desculpa aí, pessoal. Brincadeira, tá? Eu sei que tem descendente russo aqui. Vamos lá. Outros princípios importantes sobre as bem-aventuranças. Não depende de circunstâncias. Eu preciso de voluntários agora. Preciso de 3 voluntários. Quem pode ler Filipenses 4, de 10 a 11? Um de cada vez. Josias. Dona Yolanda pode ler 2 Coríntios 7, 4. Terceiro voluntário. 2 Coríntios 12, 10. Fábio. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Eu vou passar o microfone aqui para a Yolanda, Samuel, te ajudar. Você faz a ponte aérea depois para o Fábio. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Mesmo na tribulação... o Fábio agora lá, ó. O Fábio, lá no fundo. Mesmo em meio à tribulação,
contente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bicho pegando, e ele reconhecia que a sua fortaleza estava em Jesus. Tá? O último princípio que a gente vai ver aqui, que as bem-aventuranças têm relação direta com obediência a Deus. 2 voluntários mais. Simone aqui, Lucas 11, depois o Renato. O Salmo 1 e 1, que ele sabe decorado. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que tocou, aquela que te concedeu os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado é quem ouve a palavra de Deus e guarda, né? Guardar a palavra de Deus é obedecer. Tá bom? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o 2 fala, né, que antes, né, o prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita, de dia e de noite. Então é isso. Vamos para a próxima parte. Um conceito importante para você entender o sermão é o reino dos céus. Tá? Ele aparece na primeira bem-aventurança, ele aparece na última bem-aventurança também. Não à toa. Mateus 5,3 e Mateus 5,10. São 8 bem-aventuranças, ele aparece na primeira e na 8ª. E ele aparece outras 7 vezes no Sermão do Monte completo. O Sermão do Monte é Mateus 5:1 até Mateus 7:29. Mateus 5, 6 e 7. E ao longo desse trecho, ele aparece essas 2 vezes, mais 7 igual a 9. Tá? Terceira. Na Bíblia, nós temos mais de 100 referências ao reino dos céus. Aparece bastante. Eu achei que até que ia ser mais, mas a revista fala que são mais de 100 referências. É bastante. Para dar tempo da gente concluir a nossa aula às 11h30, tá? E não atrasar o almoço, lição de casa. Tá? Essa lição de casa, ela está na revista de vocês. Se vocês forem ver a parte 4 da lição 2, leiam a parte 4 da lição 2 completa. E aí você tem os itens 1, item 2, item 3, item 4 da parte 4 da lição 2. Se você não tem a revista, tá valendo a pena. A revista é boa, tá? Leiam depois em casa. Tá legal? Se quiserem fazer que nem a Janine e bater foto do slide para dar uma lida depois, bizu também. Vale a pena, tá? Todos esses versículos explicam cada uma dessas verdades sobre o reino dos céus. Opa! Vai estar no YouTube, boa, isso. Mais ou menos no minuto 30 da aula, 30, 31, 32, você vai lá, dá um scroll. Fábio fez propaganda na nossa transmissão no YouTube, né? A aula é transmitida ao vivo. Detalhe, ó, o link que vai no grupo de WhatsApp é o link da transmissão ao vivo. O link da transmissão gravada é outro. Tá? Então você entra no canal da igreja, você entra no YouTube e digita lá ICESJC. Aí vai ter a lista das transmissões gravadas. Aí você vai lá, escola dominical do dia tal. Clicou, então agora tem minuto 32, aparece isso aqui no slide, tá? Beleza. As bem-aventuranças, tá? Ficou pequena a letra, né? Desculpa, pessoal. Mas a ideia é o seguinte. A gente tem as primeiras 4 bem-aventuranças falam sobre relacionamento com Deus, principalmente. Também falam um pouco sobre relacionamento com o próximo, tá? Não é isolado, não é estanque. Falar, é só Deus, aqui é só o próximo. Não, assim, o tema ele
ele tem uma transição, um gradiente ali entre Deus e próximo. Aqui é mais forte Deus nas 4 primeiras, e é mais forte falar sobre relacionamento com o próximo nas 4 últimas. Não é de estranhar, né? Que, por exemplo, os 10 mandamentos, você tem os 4 primeiros, mais voltados para o relacionamento com Deus, e os 6 últimos para o relacionamento com o próximo. É um padrão semelhante, porque quem falou as bem-aventuranças foi quem escreveu os 10 mandamentos. Então, é um padrão harmônico aí entre uma e outra, tá? E é legal porque, poeticamente falando, do jeito que ele fala, você tem uma estrutura de ideias. Você não tem uma estrutura de rimas. A rima é com ideia na poesia oriental da Bíblia, né? Então você olha aqui, ó, você tem sempre bem-aventurado o fulano porque ele ganha X. Bem-aventurado o cicrano porque ele ganha Y. Na verdade, ele está falando sempre da mesma pessoa. Embora ele faça referência a 8 virtudes, não são 8 grupos de pessoas diferentes. Tá? Isso aí o leitor, se ele estiver distraído, ele tropeça e cai nessa. Não são 8 grupos diferentes. São o mesmo grupo. Como a gente já falou, são todos os cristãos. Então a gente tem que fazer essa leitura com essa mente. A leitura que você faz é a Bíblia lendo você. Você lê assim, poxa, preciso desenvolver essa virtude. E a parte da recompensa, ela tem uma explicação, que a gente vai passar por ela daqui a pouco, tá? Daqui a pouco é agora mesmo, tá? Precisa de ajuda dos meus colegas professores também. A gente vai precisar se dividir agora tem atividade em grupo, né? Você sabe quando o professor faz atividade em grupo é porque a garganta está ruim, né? Então, assim, a garganta não está inflamada, como eu falei, é só um resfriado, mas eu estou tossindo. Então a gente vai fazer uma atividade em grupo. A gente vai gastar 10 minutos nessa atividade, porque senão não dá tempo de vocês apresentarem os resultados, tá? Vocês vão se dividir em 7 equipes. Pô, Perotti, são 8 bem-aventuranças, 7 equipes A dos perseguidos é muito complexa para a gente trabalhar no tempo disponível. Então, vocês vão estudar em casa também. É outra lição de casa, tá bom? Que é a última bem-aventurança, tá? Vou precisar da ajuda de vocês aqui, o Samuel, a Silvana. São demais, gente. Maravilha. Então, vocês precisam se dividir em 7 equipes, tá? Por favor, tá? Não tenham medo. Não tenham medo uns dos outros. Procurem aí os 7 grupos, tá? Se você vê, pô, meu grupo está muito lotado, aí você olha o grupo que tem pouca gente, tá? Vocês vão ler, olha, cada grupo vai receber um papel e vocês vão discutir as questões na sua equipe. A Silvana também está entregando lápis para cada uma das equipes, tá bom? Depois, no final, sugestão aqui, ó, aqui. No grupo da Admeia, sugestão é que se alguém vier para o banco da frente, vocês conseguem conversar melhor. Isso, Adriana. Obrigado. Vixe, gente, vamos pegar um grupo aí e rachar no meio. Aqui, ó, o grupo da Janine aqui, ó. Nossa, o grupo também do Felipe Belloni, do pastor Daniel. Gente, preciso que forme mais um grupo, senão a gente não vai fechar o tema da aula. Vamos lá, a Simone é voluntária para formar um novo grupo aqui, ó. Ó, maravilha, aqui, ó. Simone e o Josias são voluntários, vão formar um novo grupo aqui nessa ponta, tá? E aí eu precisava de alguns dissidentes aqui desse grupo para vir para cá. Isso aí, já. Isso, gente, maravilha. Boa, ainda bem que eu fiz uma letra um pouco maior. Se fosse um pedacinho de papel, né, Afonso? Já tá difícil, né? Tá bom? Então, se tiver um grupo... Ótimo, maravilha. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir, podem levantar a mão e chamar, que a gente aqui tem condição de ajudar. Eu, Silvano, Samuel, tá?
Até os professores quiserem se juntar a grupos para ajudar a discussão, também fiquem à vontade. Tá? Depois a gente vai precisar de um corajoso de cada grupo. Tá? Agora, no vídeo aí, se quiser tocar um Por Elise, que agora espera, vocês vão trabalhar 10 minutos ou menos, né? Eu acho que essa atividade é super rápida. E aí a gente vai seguir com as apresentações. Doutora Janine, 12 por 8 aí? Tudo bem aí? 12 por 8? Maravilha, beleza. Tudo tranquilo, sem ansiedade aí. Tudo bem? Maravilha. Hoje é aniversário da minha mãe. Antes do final, se você puder orar, agradecendo pela vida dela. Tá bom. Como é que é o nome dela? Madalena. Dona Madalena. Fechou. Fechou. Se vocês tiverem dúvida fácil, podem perguntar para mim. Se tiver dúvida difícil, pergunta para o Samuel lá no fundo, tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui só para o pessoal da internet, tá? A gente vai passar daqui a pouco os papéis, cada uma das perguntas que os grupos passaram, a gente vai passar na tela. Então não precisa se afligir, porque vai ter material de consulta também para quem está vendo de casa. Tá? É só aguardar um pouco de paciência, os grupos acabarem a atividade, que quem está em casa vai ter condição também de participar, tá bom? Participar, que eu digo, é ver o trabalho que foi feito. Sim, elas eram duas mulheres da igreja.
Legal, a discussão está rendendo aqui, tá bom. Fechou aí? Oh, maravilha, então. Tá joia. Quem vai ser o voluntário depois? Tá. Perguntei. Legal. Ainda vai mais 5 minutos. Vai mais 5? Vai mais... Vai mais uns 3 a 5 minutos, então podem conversar aí. Vai ser feliz aí. Mais 3 minutos dá tempo, pessoal? 3 minutos dá... Acabou já? Legal. Quais grupos já acabaram? Lá, outro grupo. 2 grupos já acabaram. Mais 2 minutos, tá? Aí acaba... Aí, beleza. Onde tiver, para. Manda ver. Mais 2 minutos. Moisés. Oh. Não, Samuel, Isabel, Raquel. Os 3 primeiros. Show. Mas você é o mais velho? Você é o mais velho? Sou mais velho. Ah, então inverteu, né? Inverteu. Vou mostrar. Manda pra mim a foto. Valeu. Ai, ai. 1 minuto. Segundos. Acabou aí? 20 segundos. Ótimo. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Tempo esgotado, pessoal. Eu queria convidar aqui o primeiro grupo, que fez em Mateus 5, versículo 3. Os humildes de espírito. Pode vir uma pessoa aqui na frente para o pessoal de casa poder ver direitinho. Vem aqui, fica nesse canto do tapete. Mateus 5, 3, quem foi? O grupo que fez? Vocês? É um voluntário só. Lá vem o Beto. O microfone sem fio tá com o Samuel. Mas aí é legal que o pessoal de casa pode ver. E aí, um representante de cada grupo já pode vir sentar aqui na frente, tá? A gente não morde não, todo mundo é irmão aqui, tá bom? Ok. Pode, claro. Deixa eu segurar para você, deixa eu tirar aqui. Isso, aí sim. Tá? Mateus 5,3 fala dos humildes de espírito, né? Então, o que é ser humilde de espírito? A gente conversou, é reconhecer a total dependência de Deus para desenvolver qualquer virtude ou qualquer qualidade. Nós somos completamente dependentes dele. Eu não desenvolvo sozinho. Deus é que está à frente, né? E aqui nos tem a segunda pergunta. Quais são as consequências práticas de ser uma pessoa pobre, humilde de espírito? Ela não se vangloria. Se existe reconhecimento, é externo. Eu até falei brincando, né?
Você pergunta, quem aqui é humilde? É o primeiro que não é. E geralmente, quando você vai falar de humildade, as pessoas lembram, nossa, aquela pessoa, nossa, ele é um cara humilde, ele sempre teve. Eu até pensei, eu até ia comentar com eles, eu lembrei do tio Aderbal. Porque ele tinha muito conhecimento, muito estudo, e uma vez eu fui fazer um trabalho de adolescente com ele, e ele numa humildade, não, faz aí. Não, eu não vou te falar. A gente tem que entender junto. Me fala que eu vou aprender com você. É muito característico, né? E não é exatamente a pessoa pobre. A gente associa, não, é o pobre, aquele pobrezinho. Não. E busca a Deus para se desenvolver. Então a gente vê que aquela pessoa que está sempre buscando a Deus para se desenvolver, ela é humilde. Show de bola. Era isso? Fechado. Vamos para Mateus 5,4. Obrigado, viu, Beto? Você levar de recordação? Mateus 5,4. Ludmila. Bom dia, irmãos. Isso aqui vai armadilha aqui. Não, fica tranquilo, tranquilo. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, né? Pois serão consolados. Que tipo de tristeza Jesus está se referindo aqui? Em 2 Coríntios 7, 10. 7,10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós entendemos que aqui essa tristeza se refere também ao fato de que ela nos leva ao arrependimento. Diferente da tristeza do mundo, que às vezes coloca a si próprio diante da circunstância, né? Você fica com remorso porque alguma coisa não saiu de acordo com o que você gostaria que acontecesse, porque alguém te ofendeu. E o que Deus espera de nós, o que Cristo espera de nós é que, se em algum momento a gente se entristecer, desculpa, irmãos, que isso nos leve ao arrependimento e que, por consequência, nós sejamos capazes de perdoar, buscar a reconciliação, encontrar no Espírito Santo de Deus esse consolo, porque Deus é suficiente. Amém? Amém. É isso aí. É a tristeza que produz arrependimento. E esse arrependimento gera transformação na vida do crente. E nós seremos plenamente consolados desse tipo de situação no reino dos céus. Não na instância atual, mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima e nós também estaremos livres do poder do pecado. E da presença do pecado, que é mais legal ainda. Os mansos. Janine. Se quiser eu seguro aqui para você. Os mansos, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. A primeira pergunta é de onde vem a mansidão do crente? Aí nós fomos para Gálatas 5, 22, 23. É a passagem sobre o fruto do Espírito. Ele fala que um dos frutos do Espírito é mansidão. Né? E, então, a gente... até foi interessante, né? Que no finalzinho foi levantada a questão. Tem gente que, naturalmente, é uma pessoa mais mansa, mais Pacato. Hã? Pacato. Não, não é pacato, não. Mais manso, né? Não é assim, raivoso, assim, é facilidade. Mas a gente está falando do fruto do Espírito, todos nós devemos desenvolver, na realidade é o Espírito Santo que desenvolve isso em nós, né? E a gente tem que, na realidade, permitir que o Senhor Jesus, a gente tem que orar pedindo para que o Espírito Santo tenha mais ação na nossa vida, né? Para que esse fruto do Espírito haja, né? E a segunda pergunta discuta sobre a seguinte frase: os mansos não se sobrepõem a outros para forçar seus interesses pessoais. Isso é bem difícil, né? Quando a gente está com, né? Às vezes até relacionamento de casal, né? Opiniões diferentes, né?
A gente tem que desenvolver esse fruto do Espírito, né? Ser manso, né? E o Salmo 37, depois vocês puderem ler, esses versículos 3, 5, 10 e 11. Bem interessante, quando tem uma situação difícil de relacionamento que a gente não consegue resolver, o que a gente tem que fazer? Entregar essa situação ao Senhor, confiar no Senhor, continuar fazendo bem, porque a ideia, quando a gente tem um conflito, é a gente revidar, né? Não, a gente tem que continuar fazendo o bem. Como que a gente vai ter força para fazer o bem? A gente se alimenta da verdade, e a gente confia, entrega esse caminho, essa situação ao Senhor Jesus, e a gente tem que perseverar, paciência, né? E a consequência dessa mansidão é o quê? É que a gente vai herdar a terra, né? A gente, com a mansidão, a gente consegue resolver a situação. Maravilha. Obrigado, viu, Janine? Obrigadão. Vamos lá agora. 5, 6. Os que têm fome e sede de justiça. Pastor Daniel. Tem que saltar o fio aí. Então, os que têm fome de justiça e sede de justiça. Então, nós vemos que a justiça se faz presente na sociedade. Vou recorrer à justiça. Então, nessa justiça comum, o juiz, ele julga de acordo com a lei. Não é? E quando ele também não quer julgar ali por ele mesmo, ele pega uma turma, faz ali o público, chama várias pessoas para que elas decidam. Agora aqui ele está falando os que têm fome de sede e justiça. Deus não é injusto. Muitas vezes nós pensamos, mas como que pode? Muitas vezes se lê a Bíblia, não entende e pensa, como que Deus vai fazer isso? Aqueles que pensam universalmente vão dizer, Deus vai salvar todo mundo. Deus é bonzinho. Como a gente às vezes chega à conclusão, não muitas, de que Deus, como que Deus está fazendo isso? Deus quer o mal, Deus criou o mal, mas nós temos que entender que, primeiramente, Deus não é injusto. Nós entendemos isso o quê? Pela fé. Então, aqui nós vamos definir uma definição. Fome e sede é o desejo de ver o caráter justo de Deus evidenciado na vida das pessoas. Ele matou meu filho. Olha, quero justiça. Que tipo de justiça? Qual vai ser a justiça? Ligue o conceito aos versículos correspondentes. Então, justiça moral, Salmo 42, 1 e 2. E Davi vai dizer aqui, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, essa é a justiça, é o Salmo. Então, nós vamos ligar. Eu vejo aqui a justiça moral. E a justiça social, ela é subjetiva. E ele diz, então, ele está em Amós 5:11, 8, 5 e 6. Não vou ler aqui para ganhar tempo. Mas discuta os que são, então, justiça moral e justiça social. E a conclusão do nosso grupo aqui é justiça moral, evidenciar Deus nas ações próprias, como Davi fez aqui. Então, essa justiça moral é aquela que eu mesmo chego, eu mesmo busco a Deus. E a justiça social, ela é evidenciar o Senhor nas ações de cuidado e defesa do próximo. Então, essa é mais a justiça social. Então, devemos primeiro buscar a justiça moral, para depois a gente fazer o social. Não é o social que nos vai levar a Deus, mas depois que a gente está com o Senhor lavados no sangue de Jesus, aí nós também
temos a qualidade aceitável por Deus para fazer, então, a justiça social. Obrigado, viu, pastor? A justiça social ela é um resultado da salvação, mas ela não salva. Certo? É importante a gente falar disso. Já a justiça moral é aquela que é resultante nas nossas próprias vidas pela ação do Espírito Santo. Os misericordiosos, com o Afonso. Dos misericordiosos, a gente não entendeu muito o exercício, pelo que eu vi depois. Aí, nossa, bacana. Não, acho que sim. A gente fez ligação, mas é isso mesmo. É? Mas fala aí. Mas vamos lá. Fica à vontade. Mateus 5,7 está falando que... Eu posso só explicar as definições, né? Tá. A palavra misericórdia ela tem dois aspectos que a gente não pode negar, né? E eles são complementares na interpretação disso aqui. Eu estou só falando para ajudar, aí você fala o dois, tá? Primeiro, misericórdia, compaixão e socorro por alguém que não tem como ajudar a si mesmo. Aí você vai lembrar de quem? Do bom samaritano sendo ajudado, quer dizer, ajudando aquele judeu que tinha sido espancado, tá? E perdoar e não punir conforme é merecido. É o que Deus faz com a gente. É agir conforme a misericórdia, tá? Mateus 5,7, os que têm misericórdia alcançarão misericórdia. Ele alcança a mesma coisa, né? Que ele se propõe legal. A fazer. Ótimo. E em Lucas 10, 25 a 37, fala do bom samaritano, né? O que socorre o que foi espancado pelos ladrões e ele é misericordioso com aquele que está precisando de ajuda ali, né? Esse está falando do ser misericordioso. E o que estava no chão estava recebendo misericórdia. Esse no caso de socorro mesmo, né? E só que e aí em Lucas, né? Em Mateus 18:33 está falando do servo que não perdoou o outro, a dívida do outro, sendo que o senhor dele tinha perdoado a dívida dele, né? Só que antes disso, Jesus estava falando, estava sendo questionado de quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão. Ele falou 7 vezes? Não, 70 vezes 7, né? Então, quantas vezes tem que perdoar o seu irmão? Ele não foi misericordioso, né? Ele não foi misericordioso, aí... Não foi misericordioso. Aí se lascou. Se lascou. E em Mateus 25, 34 a 36, Jesus está falando, né, dos bem-aventurados que foram misericordiosos ali, né? Falando, bem-vindos, ele fala, bem-vindos os bem-aventurados do meu Pai, né? Porque eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me deram de vestir. Então, está falando dos que foram e qual que Deus vai receber, né? Vai receber o galardão no céu, né? Show de bola. E aí foi misericordioso, está recebendo a misericórdia. É legal. E você vê que Jesus, nos seus ensinos, ele é bem prático. Ó. Tem que ser misericordioso para alcançar a misericórdia. Agora, os limpos de coração. Quem vai? A Jameia que vai? Desculpa que a gente está atrasando o final, mas falta bem pouco para acabar, tá? Bom dia, qualquer gente. coisa, se atrasar demais, a culpa é da Edmeia, tá? Da minha, não. Eu sou sempre culpada, não tem problema. Eu sou limpa de coração, então tá tudo bem. Os limpos de coração. Então, nós discutimos um pouquinho, né, o que foi sugerido. O 5:8 fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, essa consequência já é fantástica, já é fabulosa, né, porque verão a Deus. Aí, conversando lá no grupo, vendo Mateus 5, de 27 a 28, nós entendemos assim, a busca a ser sensível ao Espírito Santo, na intenção de alcançar o coração do Senhor. Busca de caráter de Cristo, o que eu sou e ninguém vê. Então, essa busca desse caráter é naquela reação de, quando ninguém está vendo, aí você vai mostrar o seu caráter, né? Minha mãe dizia assim, olha, você pode pecar à vontade, desde que Deus não veja. Então, ficava bem difícil pecar à vontade. Então, essa busca de caráter. Em seguida, era o Salmo 51:10. Discutam sobre qual o caminho para ser limpo de coração. Então, o verso diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Essa palavra, verbo criar, a Silvana nos ensinou, que é bará. E esse verbo é atribuído apenas ao Senhor Deus. Ele é o único bará, o único criador, aquele único que consegue criar do nada alguma coisa. Então, neste caso, só o Senhor Deus pode criar em mim um coração puro. A nossa ação é buscar no Senhor, para que Ele crie em nós um coração puro. Show de bola. Para fechar, os pacificadores. Agora a culpa da atrás é minha. A gente ficou com bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que é um pacificador? Aquele que promove a paz, né? Que incentiva a paz e não a guerra. E passaram para a gente ler Tiago 3,17. Eu vou ter que me referir ao texto, porque senão ficar sem sentido. E ele fala aqui em Tiago 3,17, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, a gente até chamou a atenção que ele fala em paz 3 vezes, né? Quando a gente repete um conceito, porque é importante, né? Quando você fica repetindo aquele conceito. Então, baseado em Tiago, a gente chegou à conclusão que o pacificador é um sábio. Por quê? Porque ele está imitando Jesus, que é o príncipe da paz. Ele está procurando imitar. E o pacificador, por ele procurar imitar Cristo, ele já tem sabedoria do alto. Ele já tem sabedoria divina. Aqueles textos que estão ali, a gente não vai ler porque não tem tempo, mas tem um daqueles textos ali, que é Filipenses 4:2, que tinha 2 irmãs na igreja que não se bicavam. E então, ele está falando da paz na igreja, ali em Filipenses. Em Efésios, ali, ele está falando da paz na igreja. Então, o irmão falou assim, é preciso promover a paz, a gente pensa no pessoal lá fora, mas precisa promover a paz primeiro aqui dentro. Porque se a gente não tem paz, a gente não pode ser pacificador. Muito obrigado. São 3 aspectos da paz que são tratados, que é a paz na igreja, paz com os homens e paz com Deus. O pacificador, ele não negligencia nenhum desses 3 aspectos, porque todos os 3 são referidos na Bíblia. Para fechar, Efésios 4, 15 e 16, eu sublinhei aqui 2 expressões que aparecem nessa passagem, tá? Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 2 princípios para nós seguirmos as bem-aventuranças. Primeiro, em tudo, esse eu já explorei, não dá para negligenciar, é o combo, bem completo, se desenvolve em todas as áreas. E segundo, justa cooperação em amor. Esse eu não falei e eu vou falar para encerrar. Nós temos que nos ajudar no cumprimento das virtudes, das bem-aventuranças. Nós precisamos nos ajudar, tá bom? Então, pode praticar a exortação em amor com seu irmão. Peça ajuda para os seus irmãos. Olha, me perdoa, fiz isso com você. Você me ajuda a melhorar? Então, nós podemos nos ajudar nisso aqui também. Eu vou fazer uma oração para encerrar a aula. Eu queria fazer oração agradecendo a Deus também pela vida da dona Madalena, mãe do irmão Alan Castro, que faz aniversário hoje. Certo? Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo ensino das bem-aventuranças. Te agradecemos porque temos recursos para entender com mais profundidade aquilo que Tu quiseste dizer. E pedimos, Senhor, que Tu transformes as nossas vidas. Mostra-nos, ó Pai, o caminho para Te agradar. Nós Te agradecemos também, Senhor, pela vida da dona Madalena, pelo seu aniversário hoje. Pedimos que Tu continues a conceder a ela saúde, ó Pai, e sabedoria do alto. Que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. Muito obrigado por tudo, Senhor. E leva-nos em paz, ó Pai, para nossas casas, neste dia que separamos para Te adorar. Em nome de Jesus, amém.